E aí, meus amigos, boa noite. Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Maravilha. Valeu, pessoal, boa noite. Todos bem-vindos, todas bem-vindas. Vamos lá. Bom, pessoal, bate-papo hoje rápido, jogo rápido aqui realmente, não quero tomar muito o tempo de vocês nessa segunda-feira de carnaval. Falar muito brevemente, de novo, é a nossa segunda live sobre o concurso de delegado de Polícia Civil do Estado de São Paulo. Evidentemente, as informações que nós traremos aqui são informações que são válidas também para quem está estudando para delegado, para outros estados, mas o nosso foco neste momento é realmente o concurso de São Paulo. Eu reitero, o concurso aqui da Polícia Civil, particularmente o concurso de delegado da Polícia Civil. Tivemos uma primeira live no sábado, há 2 dias, portanto, e nessa nossa primeira live nós trouxemos algumas informações iniciais sobre o concurso propriamente dito. Eu não serei repetitivo aqui para não despender o tempo de vocês, mas vale a pena, evidentemente, apenas reiterar algumas informações básicas. Para quem ainda não viu, o edital já foi publicado, são 250 vagas, uma quantidade extremamente expressiva. As inscrições se iniciam 21 de março, vão até abril, e a prova será no dia 12 de junho, como eu comentei no sábado, a prova no dia dos namorados, prova de manhã e de tarde, prova objetiva pela manhã, prova subjetiva pela tarde, e nós vimos aí também que são 10 disciplinas, sendo que das 10, 6 delas respondem por 84% da prova, conforme nós dissemos, e permita-me apenas reiterar isso para a gente poder começar o nosso tema de hoje. E sobretudo para aqueles que não tiveram oportunidade ainda de ver essa live, ela está salva aqui no feed, mas lembre comigo, meus amigos, são 10 disciplinas, sendo que constitucional, administrativo, direitos humanos, direito penal, processo penal e legislação penal especial, cada uma dessas disciplinas possui 14 questões, totalizando, portanto, 84 questões, 84%, portanto, da prova, apenas nessas 6 disciplinas. Professora Ana Cristina, minha amiga querida, grande professora, que prazer revê-la por aqui. Quanto tempo que a gente não se fala. Mas então, meus amigos, eu dizia, com essas 6 disciplinas, nós estamos falando de algo em torno de 84% da prova. E aí, lembra disso, meus amigos, que nós estamos diante de uma situação na qual a gente vai ter mais 4 questões, que dizem, mais 4 disciplinas, perdão, que são criminologia, direito civil, medicina legal e também a informática, né? Que aí é efetivamente o grande calo de todo mundo, sobretudo quando a gente está falando aqui do que não é da área jurídica. Meus amigos, vejam, essas informações nós já trouxemos na nossa primeira live. Eu apenas estou reiterando, evidentemente, sobretudo para quem está chegando por agora, não teve a oportunidade de ver a primeira live e ainda não viu o edital. Hoje o nosso objetivo é falarmos mais diretamente sobre aquilo que merece uma atenção especial, sobretudo, por óbvio, nas minhas disciplinas, o direito penal, o direito processual penal e a legislação penal especial. Aí eu quero começar te dizendo o seguinte. Bom, primeiro, meus amigos, é evidente que a gente tem uma situação que é aquela situação ideal, aquela situação que seria o ideal em que nós estivéssemos. Qual é a situação ideal que nós estivéssemos? A situação que nós estivéssemos seria realmente aquela situação na qual já estudamos todo o edital e nós temos aí até junho para fazermos então uma grande revisão. Isso, obviamente, seria o ideal. É evidente que isso é o ideal. É evidente que em uma situação dessa seria muito confortável. Agora, convenhamos que pouquíssimos são os candidatos que estão nessa situação ideal, e se você não está, não se desespere, absolutamente natural. Eu sempre falo da minha experiência pessoal, que eu realmente nunca consegui concluir nenhum edital dos concursos que eu fiz, sejam aqueles que eu fui aprovado, sejam aqueles que eu fui reprovado. Nunca consegui concluir um edital.
O edital, para mim, sempre era uma situação na qual eu procurava vencer a maior parte e vencer aquilo que tinha maior probabilidade de cair. E isso é algo que funciona, não funcionou apenas comigo, acaba funcionando com a grande maioria das pessoas que estão se dedicando ao estudo para concurso. Então, permita-me dizer o seguinte: de um modo ideal, o ideal seria efetivamente que nós estivéssemos agora apenas nessa parte de revisão e que a gente conseguisse revisar tudo. Então, se você me perguntar o que é que eu devo revisar, bom, de preferência, tudo. Agora, sendo certo que essa situação ideal é uma situação muito mais difícil e que, evidentemente, o tempo acaba sendo escasso porque temos outras atividades e temos uma quantidade extremamente expressiva de disciplinas para serem estudadas, então o que eu quero trazer aqui para vocês é quais disciplinas você não, ou melhor, quais temas você não pode deixar de revisar para a sua prova. Quais temas que você vai revisar com mais afinco? Quais temas que você vai revisar mais vezes? É isso que eu quero trazer para você. E aí, meus amigos, eu quero trazer esse panorama dos temas mais importantes a partir de uma análise das últimas provas. Essa análise não apenas pelo fato de eu acompanhar a prova de concurso para delegado há muito tempo, mas também uma análise criteriosa que foi feita aí pelos amigos da plataforma Decorando a Lei Seca, que nossos parceiros, que são nossos parceiros aqui nesse projeto. Mas vejam, quais são os temas que têm tido maior incidência? Quais são aqueles temas que você não pode deixar de estudar em uma prova para delegado, não pode deixar de revisar e que de preferência você vai estudar mais vezes? Eu vou falar isso de constitucional, de processo penal e de legislação extravagante. Vamos lá? Lembrando, eu reitero, são as disciplinas mais importantes do concurso, de preferência que a gente revise tudo. Mas se a gente tiver que concentrar esforços, quais matérias que a gente vai revisar com mais afinco? Meus amigos, vou começar com o direito penal e primeiro eu quero que você lembre comigo o seguinte. O direito penal, obviamente, todos recordam que ele se divide em direito penal parte geral e direito penal parte especial. Mas falando especificamente da parte geral, eu quero que você lembre que o direito penal ele se divide em 3 grandes ramos. Primeiro, a gente tem a parte de teoria da lei penal, que vai no código dos artigos 1º até artigo 12. Depois a gente tem a teoria do crime, também chamada de teoria do delito, que vai dos artigos 13 até o 31. E a gente tem a parte de teoria da pena, que vai ali, ou teoria da sanção penal, que vai do artigo 32 até o artigo 120. Então, teoria da lei penal, do artigo 1º ao artigo 12, teoria do crime, do artigo 13 ao artigo 31, teoria da sanção penal, ou teoria da pena, do artigo 32 até o artigo 120. Bom, todos os 3 têm o seu grau de importância, mas é importante que se diga o seguinte. Veja, na primeira parte, artigo 1º ao artigo 12, são poucos artigos e são artigos que caem com uma certa frequência. Principalmente, meus amigos, quando a gente estuda aquela parte ali que vai do artigo 4º até o artigo 7º, que vai do artigo 4º até o artigo 7º, tá? Então, muito importante chamarmos a atenção para isso. Do artigo 4º até o artigo 7º, tem um especialista em concurso, tá? Quem está estudando, passando nas objetivas, sabe que esse papo de mapa e incidência não está funcionando. Então, o colega aí que é especialista, eu aconselho que sigam aí o colega, porque ele sabe o caminho das pedras e é ele que vai aí direcionar e dar, enfim, né? É como eu disse, o ideal é que você estude absolutamente tudo, né? Evidentemente. Agora, claro que existem aqueles temas que têm uma incidência maior. Bom, eu vou voltar aqui, meus amigos. O que é que nós temos então? Nós temos então aqui o seguinte. Então, dos artigos 4º ao artigo 7º, principalmente, meus amigos, aquelas regrinhas do artigo 7º que trata da extraterritorialidade da lei penal caem com muita frequência aquelas regrinhas, e eu sei que as pessoas, de um modo geral, têm uma dificuldade grande de decorar todas aquelas regrinhas, então acho que vale muito a pena dar uma olhada, tá? Aquelas regras que vão ali, o artigo 3º, que é uma exceção às regras do artigo 1º e do artigo 2º, que dizem respeito particularmente àquela situação que envolve a lei especial, a lei excepcional e a lei temporária, creio que vale muito a pena dar uma olhada também. Mas esses 12 primeiros artigos, como é muito pouco tema, vale muito a pena porque são temas muito cobrados. Aí a gente chega na parte de teoria do crime, e eu sempre digo o seguinte, teoria do crime é o ponto nevrálgico do direito penal.
Se você tem um bom domínio de teoria do crime, isso facilita muito a sua vida, isso facilita muito o seu trabalho. Não apenas porque teoria do crime cai muito, mas também porque a teoria do crime é muito importante para que você entenda ali a parte especial. O estudo da parte especial nada mais é do que você conhecer o tipo penal e sobre o tipo penal aplicar ali as regras e o conteúdo que diz respeito à teoria do crime. Tá? Então, teoria do crime realmente vale muito a pena, e aí teoria do crime não é só artigo, aí tem muito de doutrina, eu comentei isso brevemente no nosso último encontro e vale a pena repisar isso aqui. Então, teoria do crime é algo que você precisa realmente revisar e estudar com muito afinco, não apenas a letra da lei, mas também a doutrina, porque, eu repito, tem muita coisa de teoria do crime que não está na lei, não está no código. E das três grandes partes de teoria, de parte geral, a teoria da pena é o que menos cai em prova de delegado. Ao contrário, por exemplo, do que acontece em prova da magistratura, em que teoria da pena tem um peso muito significativo, não apenas na prova de sentença, por óbvio, mas também desde a primeira fase. Então é muito importante que a gente compreenda isso. A teoria da pena, que vai do artigo 32 ao artigo 120, tem menor incidência do que a teoria da lei penal e a teoria do crime. Estou dizendo que não é importante, que não vai cair, que não caiu na última prova? Não, muito pelo contrário, é importante, tem tudo para cair, porque afinal de contas são 14 questões de penal, então pelo menos uma ou duas eu acredito que vai vir ali de teoria da pena sim, mas o histórico das provas demonstra que a teoria da pena cai muito menos em prova de delegado do que teoria do crime e teoria da lei penal. Então eu concentraria esforços lá na teoria da lei penal e na teoria do crime. Estudaria tudo, obviamente, mas com mais afinco, revisando mais vezes, a teoria da lei penal e a teoria do crime vale muito a pena. Na parte especial, meus amigos, sempre existem aqueles crimes que são figurinhas tarimbadas. Na parte especial existem aqueles crimes em prova de delegado de polícia civil, que é muito raro você ter uma prova que não caia esses tipos penais. E são exatamente aqueles tipos penais mais frequentes na atuação dos delegados de polícia civil. Então, por exemplo, quais artigos que eu destacaria que tem uma probabilidade grande de serem cobrados na primeira fase em prova de delegado de polícia civil? Destacaria, em primeiro lugar, o artigo 121, homicídio, por razões óbvias, né, extremamente importante, o 121. Eu tenho destacado também o 122. O 122, ele não está no rol dos artigos mais cobrados historicamente. Mas o 122, ele passou por uma grande mudança no finalzinho de 2019. E isso faz com que ele ganhe uma importância muito especial em prova de concurso, porque quem faz concurso sabe que banca examinadora adora uma novidade legislativa. O artigo 122 foi muito alterado no finalzinho de 2019. Ou seja, a gente tem pouco mais de 2 anos de alteração legislativa. Lembre que nesse meio tempo houve muito tempo aí em que não houve concurso por conta da pandemia. Então, se a gente parar para pensar, 2 anos de alteração legislativa ainda é uma novidade. E o artigo 122 foi muito alterado, como eu disse, em dezembro de 2019. Era o crime de induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, passou a ser induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou à automutilação. Então, creio que vale muito a pena, tá? Bom, aí além disso, nós temos, eu destacaria aqui, o crime de furto e o crime de roubo, 155 e 157. O estelionato, famosíssimo crime do artigo 171, né, dos crimes contra o patrimônio, esses três são bem importantes. Receptação um pouco menos, eu nem vou colocar aqui nesse rol, mas então eu repito, o 121, o 122, 121 homicídio, 122 induzimento, instigação, auxílio ao suicídio e automutilação. Eu pulei o 129, que é muito importante também, que é a lesão corporal. Aí na parte de crimes contra o patrimônio, 155 furto, 157 roubo e 171 estelionato. Na parte de crimes sexuais, o 213 estupro e 217A estupro de vulnerável, muito importante. E lá na parte de crime contra a administração pública, eu destacaria o 312 peculato e 317 a corrupção passiva. Além desses, um tipo de crime que cai bastante em prova, nem tem razão de ser, né? Nem é crime tão relevante assim sob o ponto de vista da reprovabilidade, da pena prevista, mas crimes que caem bastante são crimes contra a honra.
né? Do 138 calúnia, 139 difamação e 140 crime de injúria. Então, assim, se você pegar estes crimes, a probabilidade maior é de que sejam cobrados crimes que estejam aí neste rol. Agora, como eu disse, poder cobrar, pode cobrar tudo. Né? Aí você estuda aí furto, roubo, homicídio, aí vem lá o examinador e cobra uma questão sobre o crime de violação de sepultura. Caramba, não faz o menor sentido. E pode acontecer? Claro que pode acontecer, é evidente que pode acontecer. Lamentavelmente, nem sempre a banca examinadora observa, né, uma lógica ou observa um critério objetivo. Mas convenhamos, qual é a probabilidade maior de ser cobrado em uma prova de delegado de polícia civil? O crime de homicídio ou o crime de violação de sepultura? O crime de roubo ou o crime de erro essencial sobre a pessoa no casamento? Então, aliás, erro essencial sobre a pessoa no casamento até é importante porque é o único caso de ação personalíssima, mas convenhamos, do seu ponto de vista do direito material, do crime propriamente dito, né, baixíssima relevância. Então eu reitero, tipos penais que têm grande probabilidade de serem cobrados, pelo menos o histórico tem demonstrado isso, e que são os crimes mais comuns na atuação do delegado. Homicídio, 121, o 122 que eu mencionei, que tem uma probabilidade de ser cobrado pela mudança ocorrida em 2019, que é induzimento, instigação, auxílio ao suicídio e automutilação. O 129, lesão corporal, muito comum na atuação do delegado de polícia. Aí os crimes patrimoniais, o furto, 155, o roubo, 157, estelionato, 171, muito comum na atuação dos delegados. Receptação também é, mas eu não colocaria aqui nesse rol. Aí nos crimes sexuais, o estupro, 213, o estupro de vulnerável, 217A. Entraria aqui também, meus amigos, os crimes contra a administração pública, o peculato no 312 e a corrupção passiva no 317. Então, esses 10 tipos penais, além desses, os crimes contra a honra, eu destacaria como temas que merecem uma atenção muito especial, sobretudo aqui na prova de delegado de polícia. Bom, falando aqui dos temas de processo penal, como eu disse, eu quero ser bem objetivo, eu não quero tomar muito tempo de vocês hoje. Falando aqui em processo penal, por evidente, tem 3 temas que sobressaem a importância quando eu falo em concurso de delegado. O mais óbvio de todos, investigação criminal. Não só o inquérito policial, mas óbvio que dentro da investigação criminal é óbvio que o inquérito policial desfruta de uma importância muito significativa. Então, investigação criminal em primeiro lugar. Aí, em segundo lugar, viria aqui o tema prisões. E lembra que quando eu falo em prisões, não é apenas prisões, é prisões, liberdade provisória e medidas cautelares alternativas à prisão. Quando a gente fala em prisão, está abrangendo essas três temáticas. E a gente teria aqui ainda o tema provas, teoria geral das provas e provas em espécie. Perceba que esses são os 3 temas com os quais o delegado mais trabalha. Investigação criminal, primeiro lugar, prisões, liberdade provisória e medidas cautelares, por óbvio. O delegado conduz a investigação, o delegado efetua as prisões, seja no cumprimento do mandado ou seja as prisões em flagrante, ele também lavra o flagrante. E, além disso, provas, porque o que o delegado faz na condução da investigação criminal é tentar obter ali elementos de convicção para formar a opinião delicti do titular da ação penal. Então, esses 3 temas têm uma importância muito significativa, porque são 3 temas, meus amigos, que são temas de atuação do delegado. Inclusive, é muito raro você encontrar a prova subjetiva que não caiam esses temas. Seja a peça prática ou sejam as questões subjetivas propriamente dito, muito raro você encontrar uma prova subjetiva de delegado em que esses temas não apareçam. É óbvio que aparecem. Tem investigação criminal, eu repito, também o tema prisões de liberdade provisória e medidas cautelares alternativas à prisão, e ainda o tema provas, teoria geral das provas ou provas em espécie. Esses temas têm maior probabilidade. Agora, como eu sempre digo aqui, pode cair tudo. Pode ser que o examinador coloque lá questões sobre recursos. Convenhamos, se você fosse analisar pela lógica, não faria o menor sentido, porque o delegado não atua na fase processual, o delegado não recorre, o delegado não precisaria ter o conhecimento de recurso. Agora o delegado precisa saber processo penal, e dentro de processo penal tem a disciplina recursos. Mas qual é a maior probabilidade de ser cobrado? Investigação criminal ou recursos? Investigação criminal. Então é aquilo, eu vou reiterar o que eu disse no começo, sobretudo para quem entrou depois. Eu não estou dizendo para você negligenciar os outros temas. O ideal é revisar tudo.
Agora, evidentemente, tem alguns temas que merecem uma importância maior, que merecem uma atenção maior. E no processo penal eu destacaria esses três. Na legislação penal especial, evidentemente, tem algumas leis que merecem muita importância. Né? Então, se você parar para pensar, drogas, pô, não tem como não cair drogas. Lamentavelmente, tá presente no Brasil inteiro. Você vai fazer concurso para delegado de Polícia Civil do Estado de São Paulo, não existe nenhuma comarca em que você vá atuar em que você não vai ter o problema da droga. Você não tem como atuar como delegado e não efetuar prisões em flagrantes ali de traficantes ou lavrar termo circunstanciado em caso de porte de droga para consumo pessoal. Né? Então, assim, lei de drogas, importantíssimo. Uma lei que tem caído muito organizações criminosas por razões óbvias. Lei 12.850. Né? A lei de drogas é 11.343 de 2006, né? Lei de organizações criminosas, lei 12.850 de 2013. Não tem como ir para a prova sem dar uma boa lida na lei de organizações criminosas. Lei e relê. Né? Vale muito a pena. Todos aqueles institutos da lei de organizações criminosas. Né? Então, a ação controlada, o agente infiltrado, todos aqueles meios de obtenção de prova, aqueles meios atípicos de obtenção de provas, a colaboração premiada, a faculdade de o delegado de polícia realizar ali, a possibilidade de o delegado de polícia celebrar acordo de colaboração premiada e a decisão do Supremo Tribunal Federal em derredor disso. Então, muito importante a organização criminosa. Destacaríamos ainda, evidentemente, a Lei 12.830, que é aquela que reconhece a atividade do delegado como uma atividade jurídica, uma lei extremamente importante para a carreira. Aí, evidentemente, né, assim, você não tem como não estudar com afinco lei de prisão temporária e lei de interceptação telefônica, por exemplo. Inclusive, uma probabilidade grande de a sua prova prática ser, por exemplo, uma representação ali por uma prisão temporária, né? Ou né, uma representação por interceptação telefônica, que a lei chamou de requerimento, né? Tecnicamente seria a representação no caso da interceptação telefônica. Então, lei de prisão temporária, lei 7.960 de 89, e inclusive com a decisão recentíssima do Supremo Tribunal Federal, o que reforça ainda mais a probabilidade de ser cobrado esse tema, e a lei de interceptação telefônica, lei 9.296 de 1996. Perceba, né? São algumas leis que realmente muito importantes. Lei de crimes hediondos e lei de tortura, fundamental. Lei de crimes hediondos 8.072, lei de tortura, lei 9.455, né? Fundamental. Lei Maria da Penha, outro grave problema que lamentavelmente vai ser difícil você chegar em alguma comarca e não ter casos relacionados à Lei Maria da Penha, lei 11.340 de 2006. Então estas são algumas leis que realmente merecem uma atenção bem mais acentuada, mas bem mais acentuada mesmo. Né? Então, para estes temas, seja do direito penal, do processo penal, da legislação extravagante, para estes temas, evidentemente, eu chamaria atenção. Outra coisa para a qual eu quero chamar a sua atenção, na nossa última live a gente falou aqui traçamos aí um panorama das últimas provas com a incidência de lei seca, de doutrina, de jurisprudência, para a gente ver o que é que está sendo cobrado. Quem não teve a oportunidade de ver, eu repito que está aqui no feed. Mas alguns pontos para os quais eu quero chamar a sua atenção quando se trata de prova de VUNESP. Primeiro, a importância da literalidade legislativa. Como a gente viu, 59% das questões respondidas exclusivamente com lei seca. Exclusivamente. Não significa dizer que nas outras questões a lei seca não tivesse sua importância, mas 59% da prova respondida exclusivamente com lei seca. Então, a literalidade legislativa é muito importante. Outro ponto muito importante na prova de VUNESP, meus amigos. VUNESP é uma banca que gosta de brincar muito com números. Brincar é um verbo até complicado quando a gente fala disso, né? Mas é isso, gosta de brincar com números. Quando eu digo brincar com números, a gente vê muitas questões em que a VUNESP ela troca números. Então, número que diz respeito ao prazo. Não, então tá lá, apresentar a resposta escrita à acusação em 15 dias. Não, não são 15, são 10. Aí ele coloca uma assertiva que todas as outras informações estão corretas. Ele só muda ali o número ali, né? O número que diz respeito ao prazo para apresentação da resposta escrita à acusação. Então cuidado quando você estiver estudando, quando você se deparar com números. E aí quando eu digo números, podem ser prazos, podem ser frações de aumento ou de diminuição de pena, enfim.
cobrar a pena do tipo penal não é tão frequente não, mas essas mudanças de frações de pena, eu me recordo de um amigo há alguns anos que ele foi fazer prova, e ele assim, com bastante conhecedor do direito penal, e ele foi fazer uma prova, era uma prova da VUNESP, e ele não teve um bom desempenho, e o comentário que ele fez comigo foi: eu não estou acostumado a esse direito penal matemático. E eu dizia: o que é um direito penal matemático? Expressão que ele havia acabado de inventar. É um direito penal em que ele errou muitas questões que diziam respeito a números. Ou seja, ele conseguia te explicar com perfeição a diferença entre concurso material, concurso formal e crime continuado. Mas qual é a fração de aumento no concurso formal? É de 1/6 até a metade. No crime continuado é de 1/6 até 2/3. Ele lembrava que nos dois você tinha a superação da pena, mas qual é o percentual? Qual é a fração de aumento? Isso ele não lembrava, e isso acabou fazendo com que ele perdesse preciosos pontos na prova objetiva. Então, meus amigos, eu chamo a atenção para isso. Cuidado com essa banca, porque quando você se deparar com números, sejam prazos, sejam frações, sejam números de um modo geral, então cuidado, atente para isso, porque realmente é algo que chama atenção nesta banca examinadora, tá? Bom, essas são algumas informações que eu quis trazer aqui para vocês hoje. O objetivo era hoje o que estudar, né? Ou seja, o que dar mais ênfase a essa prova. E eu quero aproveitar então, já caminhando aqui para o encerramento, para convidá-los para a nossa próxima live sobre esse concurso. Vai ser na quinta-feira, na próxima quinta-feira, às 19 horas, aqui mesmo no Instagram. E dessa vez com a doutora Francine, que é delegada de polícia, aprovada no último concurso, muito bem classificada, inclusive, e que vai falar pra gente sobre os seus métodos de estudo, sua estratégia de estudo e como é que ela fez para ser aprovada neste concurso, no último concurso, e numa aprovação numa classificação tão significativa, tão relevante. Por fim, mais uma vez, eu vos convido para conhecer o nosso grupo de estudos para o concurso de delegado de Polícia Civil do Estado de São Paulo. Eu divulguei hoje, inclusive, que é um grupo de estudos em parceria com a plataforma Decorando a Lei Seca, e que a gente fez uma preparação aí. Vocês terão aí alguns encontros ao vivo comigo, com professores convidados, tem material teórico em PDF, você tem mapas mentais, você tem questões, você tem todo o suporte da plataforma Decorando Lei Seca, que é uma plataforma bastante interessante na sua preparação. Então, creio, além disso, além das aulas ao vivo pelo Zoom, ainda terão as aulas gravadas que serão disponibilizadas de Direito Penal, Processo Penal e Criminologia. Creio que vale muito a pena conhecer. Fica o convite aqui mais uma vez. E eu espero todos aqui na nossa live de quinta-feira para falarmos com a doutora Francine especificamente sobre estratégia de estudo, a metodologia de estudo empregada por ela no último concurso em que ela foi aprovada, tá bom? Meus amigos, encerro por aqui. Uma boa noite a todos, boa noite a todas, fiquem com Deus e até nosso próximo encontro.